Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Muitas vezes, quando as pessoas ouvem um estudo do livro do Apocalipse, elas ficam animadas. Elas geralmente ficam muito intrigadas com o mistério, querem saber qual é o significado do número sobre o qual falamos na semana passada, 666. Para quem ele aponta? A todo tipo de coisas, mistérios que as pessoas querem saber. Mas deixe-me dizer uma coisa. Quando estudamos o livro do Apocalipse, o que é importante para Deus é o como vivemos. Nós, que recebemos o sangue do Messias, vivemos de forma a refletir a nossa redenção. E entenda bem, nós vemos que há uma relação entre o sangue do Messias e um testemunho piedoso e adequado. Um testemunho que reflete o caráter de Yeshua. E o que Yeshua nunca fez? Ele nunca pecou. Deixe-me colocar isso de maneira diferente. Ele nunca violou os mandamentos de Deus. Então, o que conseguimos extrair dessa informação? Os que são redimidos, os que recebem a graça de Deus por meio do sangue do Messias, essas pessoas são chamadas a viver de forma que reflita o caráter de Yeshua. São essas coisas que devemos nos preocupar ao máximo. Como vivemos e como agimos neste mundo? Será que estamos vivendo de uma forma que é adoradora? Estamos agindo de uma forma que seja louvável a Deus? Terminamos Apocalipse capítulo 13, sabendo que, no futuro, será possível utilizar a sabedoria de Deus e entender o significado do número 666. Mas deixe-me te falar uma coisa. Embora eu tenha ouvido muitas interpretações diferentes sobre isso, alguns dizem que ele tem origem arábica, o que é ridículo. O que eu preciso compartilhar com vocês é que, até que esse momento esteja próximo, não seremos capazes de discernir sobre isso. São tantas coisas. Lembre-se como Daniel desempenha um papel tão importante neste livro. Daniel recebeu mensagens que exigiam sabedoria. Foi-lhe dito para selá-las até os últimos dias. Portanto, entre muitos desses mistérios com que precisamos nos preocupar em entender o que Deus diz sobre eles. Assim, quando as coisas começarem a se manifestar, seremos capazes de discernir a verdade, resolver esses mistérios e produzir a obediência para a qual Deus nos chamou. Vamos agora para Apocalipse capítulo 14. Este é um capítulo muito importante porque fala sobre algo com o que já nos deparamos. Do que estou falando? Dos 144 mil que foram selados com a marca de Deus, o selo de Deus, em suas testas. O que aprendemos sobre isso? Cada um desses 144 eram 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E eles foram chamados, de modo geral, de servos de Deus. O que precisamos entender é que, em Apocalipse, veremos vários exemplos de onde haverá uma união, uma intimidade entre Moisés e o Messias. Veremos que as pessoas cantarão um cântico novo, e esse cântico será o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Por causa de onde essas passagens que falam sobre o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés são encontradas, acredito que seja uma grande orientação hermenêutica, ou seja, nos ajuda a entender e interpretar as coisas para que possamos ter um entendimento correto do número 144 mil. Vou te dizer uma coisa. Muitas coisas no livro do Apocalipse falam a respeito de outras de maneira geral. Falamos sobre o número 12. A que ele se refere? Ele se refere tanto às 12 tribos quanto aos 12 discípulos. Isso é muito significativo. Também sabemos que o número 1000 fala sobre conclusão, ou algo em sua totalidade. Muitos estudiosos entendem que o número 144 fala sobre os filhos, o povo de Deus.
E acredito que é exatamente isso que percebemos quando olhamos para Apocalipse 14. Vemos que Apocalipse capítulo 7 fala sobre Israel, os que serão separados para o reino, os que tiveram um relacionamento com Moisés. E veremos também algo peculiar sobre esse grupo de 144. Esse número está sendo usado em 2 lugares diferentes para ensinar uma verdade muito importante. E qual é essa verdade? Olhe comigo em Apocalipse 14, versículo 1. João diz: Olhei, e eis o Cordeiro. Aqui, novamente, já falamos várias vezes que a palavra usada para cordeiro se refere ao Cordeiro da Páscoa. A Páscoa tem a ver com a redenção. Então, a primeira coisa que precisamos entender quando olhamos para Apocalipse 14 é que o contexto é sobre redenção. O Cordeiro está presente. Observe o que mais lemos. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Antes, vimos em Apocalipse 7 que as pessoas foram seladas, mas não diz nada sobre o Cordeiro, não diz nada sobre o Messias e não diz nada sobre o Monte Sião. E agora, por que você acha que o Monte Sião é mencionado? Mais uma vez, precisamos ter um entendimento adequado da linguagem. Deus usa termos para nos transmitir a verdade espiritual. O termo Sião vem do hebraico. É hebraico em sua origem e significa marcar, como marcar um local. Mas essa mesma palavra, Sião, pode ser alterada e se tornar a palavra Mitsuyan. E o que é Mitsuyan? É a palavra hebraica para algo que é excelente. O que eu quero que você entenda é, de forma muito real, o que Deus está dizendo é que a redenção leva à excelência. E é por meio do Cordeiro, o Redentor, que podemos nos encontrar junto com o Messias e viver com ele em excelência. O que significa no cumprimento dos propósitos e planos de Deus. O que veremos aqui é que esses 144 mil refletiram os propósitos, os planos e a excelência de Deus. Repetindo, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele estavam 144 mil. Nós já vimos isso em Apocalipse 7, referindo-se ao povo de Deus e também ao povo de Deus com relação a Israel, as 12 tribos. Lembre-se, Israel é composto de 2 componentes. Há aqueles que serão trazidos para o reino pela fé. Mas nos últimos dias, estou falando sobre o Israel incrédulo. Uma das razões pelas quais veremos o que descobriremos em Apocalipse capítulos 16 e 17 é que veremos que Deus permitirá um momento mais difícil, o mais duro, para o povo judeu. Por quê? Esta tribulação os levará à dependência de Deus e os preparará para agir com fé. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a fé vem do desespero. Foi isso que Deus ensinou aos filhos de Israel no deserto. E será a mesma coisa aqui. É a isso que nos referimos em Apocalipse capítulo 7, aos que serão levados ao deserto para que possam chegar à fé pelo desespero, por causa do tempo de angústia de Jacó. Mas agora, o que estamos procurando são os que estão demonstrando a excelência de Deus, os que estão com o Messias. E o que isso diz sobre esse grupo de 144 mil? Observe com muito cuidado. O texto diz, eles tinham o nome. Algumas traduções trazem seu nome, referindo-se ao nome do Messias. Há outras traduções que dizem que o nome de seu pai estava escrito. Onde? Em suas testas. Então essa marca, esse selo que estava em suas testas, tem a ver com quem? Tem a ver com Deus, com seu compromisso e seu relacionamento de aliança com Deus. Observe o que lemos no versículo 2. Ouvi uma voz do céu com a voz de muitas águas. A água que corre no livro do Apocalipse representa o povo de Deus e os representa adorando ou louvando a Deus.
O que percebemos aqui é que há uma conexão. Como a passagem está sendo revelada para nós? Este grupo de 144 mil que estão conectados ao Messias e Yeshua. Esses indivíduos também estão conectados a quê? A adoração. E eles também estão conectados ao céu. Todas essas coisas andam juntas. Vimos repetidamente que a redenção leva à adoração, e nós fomos redimidos para adorar a Deus. De novo, então, versículo 2. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz como de arpistas, que tocavam com suas harpas. Eles seguravam as harpas e tocavam suas harpas. Olhe para o versículo 3. O que eles fizeram? E cantavam um cântico novo. O que observamos é... Entenda o que a passagem está tentando dizer. O contexto aqui é a adoração. Eles têm suas harpas e estão adorando. E o que eles estão fazendo? Cantando um cântico novo. É por meio da redenção que somos capazes de adorar a Deus de uma nova maneira. Lembre-se do que o Messias diz. Ele diz, está chegando o tempo, está próximo, quando Deus vai exigir que as pessoas o adorem. Como? Em espírito e verdade, que é pelo Messias. Também entenda que há uma relação entre os termos novo e reino. Mais tarde, quando começarmos a última parte de Apocalipse capítulos 21 e 22, quando estivermos tratando da Nova Jerusalém, quando fala sobre o estado final do reino, vai dizer, eis que todas as coisas são novas. Há uma relação entre a palavra nova e reino. Então, quando diz que eles cantaram um cântico novo, o que podemos discernir corretamente é que eles estavam cantando um cântico do reino. Um cântico que somente a redenção trará na vida de uma pessoa. Mais uma vez, eles estavam segurando essas harpas. Versículo 3. E cantavam um cântico novo diante do quê? Diante do trono. O que isso nos diz? Isso nos fala de submissão. Eles vieram diante de Deus, da sua presença. Como? Pela submissão. Eles reconhecem seu governo. Vamos fazer uma pequena pausa. Um pouco do propósito do livro do Apocalipse é nos ensinar como viver não apenas nos últimos dias, mas até mesmo nos dias de hoje. O que Deus quer que façamos é viver de tal maneira que demonstremos nossa obediência a Ele para que as pessoas possam ver que somos indivíduos guiados por uma autoridade. Lembro-me do que aconteceu em uma cidade chamada Cafarnaum, onde havia um soldado romano, um comandante de 1000 soldados, e este homem impressionou Yeshua. Ele era um homem fiel. Por quê? Porque ele entendia o que é autoridade. Então, se você quer ser fiel, se você quer viver de uma forma que represente a verdade do reino, você tem que aprender a se submeter à autoridade. Ou seja, a obediência precisa ser uma característica sua. Vamos ler de novo. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, e diante das 4 criaturas, e diante dos anciãos. E lá ninguém era capaz de aprender aquele cântico, senão quem? Os 144 mil. O que havia de especial com relação a eles? Porque esses 144 mil representariam o povo de Deus? Porque eles poderiam ser os únicos a aprender esse cântico? Observe o que diz o versículo. Porque eles foram. O quê? Porque foram redimidos da terra, isto é, nesta era. Eles agiram nesta era, em resposta ao chamado de Deus para a salvação. Eles responderam. Eles experimentaram a redenção. E repito, embora este livro do Apocalipse, como todo o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, sabe, estou surpreso que muitas pessoas queiram dizer que acreditam que o Apocalipse e outros livros do Novo Testamento foram escritos primeiro em hebraico. Mas isso nem é lógico por algumas razões diferentes. Uma delas é que o propósito desses livros era enviá-los. Para onde? Para algum lugar do mundo, para comunidades de fé. Entenda que, na época em que a maioria desses livros foi escrita, o que sabemos?
Sabemos que uma boa parte desses livros foi escrita após a destruição do templo, o que significa que as pessoas já estavam exiladas. E qual era a língua do mundo naquela época? Era grego. Então isso faz sentido. Entenda também que muitos dos princípios são hebreus em sua mentalidade e em sua cultura. E há um jogo de palavras aqui em hebraico. Por que eu digo isso? Ele fala sobre eles terem sido redimidos. Mas olhe, no versículo 4, ele diz: estes são os que não estão contaminados com mulheres. A palavra contaminar, em hebraico, é muito parecida com a palavra redenção, quer dizer, um pouquinho diferente. Ela também pode significar contaminação. O que isso nos mostra é o quanto uma está perto da outra. Ou seja, se você só se desvia um pouquinho para um lado ou para o outro, isso vai te levar ou à redenção ou à contaminação. É o que ele está dizendo. Por isso é muito importante que entendamos direito. E qual é contaminação? Bem, aqui precisamos cultivar uma mentalidade baseada no judaísmo, com uma compreensão adequada dos profetas. Por que eu digo isso? Há pessoas que querem olhar para essa questão e dizer: isso fala literalmente dos 144 mil homens virgens. Mas quando lemos os profetas, e lembre-se, no livro do Apocalipse, João continuamente torna emprestado textos da profecia. E quando olhamos profeticamente, quando fala sobre contaminação das mulheres, do que está falando? Está falando sobre o que é chamado em hebraico Abudá Zará, que é idolatria. Quando fala sobre adultério, e voltaremos a isso mais tarde em Apocalipse capítulo 17, não está simplesmente falando sobre adultério sexual físico. Está falando sobre idolatria. Essa é a terminologia profética, a linguagem simbólica. Então, esses indivíduos, por causa da redenção, eles adoram corretamente. Eles não caem em um estilo de vida idólatra. Agora, por favor, vá para o versículo 4 que diz: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Ou seja, eles são justos, são fiéis a Deus. Estes são os que, e fala sobre o que é ser virgem. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram redimidos. Eles são as primícias de Deus e o Cordeiro. Observe a conexão. As primícias têm a ver com ressurreição. Então está falando sobre esses primeiros frutos. Eles tiveram uma experiência de ressurreição. O que isso significa? Eles se identificaram com o Cordeiro que foi morto. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos. Então é isso que ele está tentando nos dizer aqui, que isso tem a ver com o corpo de crentes. Continue, diz aqui no versículo 5, nós lemos: eles foram os que foram redimidos do meio do homem, os primogênitos, as primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5. E não se achou engano nas suas bocas, porque são irrepreensíveis diante, o que diz? Do trono de Deus. Repetindo a palavra trono, são aqueles que se submetem à autoridade de Deus. Então aqui em Apocalipse capítulo 7, fala sobre um povo do Antigo Testamento que entrará no reino. Eles estão sendo preservados, sendo selados para a salvação. Em Apocalipse capítulo 14, está falando sobre um povo do Novo Testamento que tem fé no Cordeiro, que foi redimido, que se submete à autoridade do governo de Deus. O que diz aqui? Eles se submetem diante do trono de Deus. Agora vamos, por favor, ao versículo 6. O versículo 6 é muito importante, pois porque ele aparece exatamente neste lugar. O que o versículo 6 diz? Vamos ler. Eu olhei e havia outro anjo, e ele estava voando no meio dos céus, e foi-lhe dada uma tarefa, para que ele pudesse proclamar o evangelho eterno aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e a toda a tribo, e toda a língua e todo o povo. Aqui está uma coisa importante. Precisamos permitir que as Escrituras interpretem as Escrituras. Deixe-me dar um exemplo do que estou falando. Vá, por favor, ao livro de Mateus, capítulo 24. Já falei várias vezes sobre isso. É aqui que o Messias está falando sobre os últimos dias. Em Mateus, capítulo 24,
vemos que Yeshua está saindo do templo. Os discípulos começam a falar. Eles se encontram no Monte das Oliveiras, um local profético muito importante, que tem a ver com o retorno do Messias. E eles começam a fazer perguntas a ele sobre a restauração do reino de Israel. Eles começam a lhe perguntar coisas sobre os últimos dias, um sinal de seu retorno, coisas assim. Começando em Mateus 24, versículo 6, ele fala, dizendo que haverá pestes, haverá guerras, haverá fomes, haverá todo tipo de coisas que trarão instabilidade e caos ao mundo. Em meio a tudo isso, surgirá uma nova autoridade governamental. E a primeira coisa que este governo fará será perseguir os crentes, aqueles que possuem a palavra do Messias e o seu testemunho. Agora, deixe-me dizer para onde estamos indo neste mundo. Quando você assistir o noticiário hoje, o que você ouvirá é sobre extremismo, sobre os que são radicais, os que levam as coisas literalmente. Agora, deixe-me dizer algo. Há um problema tanto com aqueles que interpretam a falsidade de forma literal quanto simbólica. Tanto faz. O fato é que há um movimento que considera as pessoas extremamente religiosas como uma má notícia. Quando você está seguindo uma religião falsa, é uma má notícia. Mas tudo isso está preparando o cenário para dizer a você e a mim que seguimos as Escrituras de forma comprometida, de forma literal, que seremos vistos como extremistas e seremos perseguidos. E haverá um tempo sobre o qual falamos. Lembre-se do que foi nosso estudo em Apocalipse 13, versículo 7. Como seremos vencidos? Sem problema, na carne, mas triunfaremos em espírito, em um novo corpo e na hora que se estabelecer o reino de Deus. Então, tudo isso está sendo preparado. O que eu quero que você perceba aqui é que Yeshua, depois de falar sobre esse tempo de perseguição aos crentes, que começa em meio à instabilidade descrita em Mateus 24, 9. Vamos ver o que ele diz. Assim, lemos. Então, eles os entregarão para serem atormentados e matarão vocês, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do seu nome. Então ele fala sobre essa perseguição. Observe então o que ele diz. Mas se você perseverar, se você for perseverante, é isso que diz no versículo 13. Ele diz, mas quem esperar e perseverar até o fim, ele será o quê? Salvo. Veja o versículo 14. Após este tempo de perseguição, o que acontece? O versículo 14 diz, e então o evangelho deste reino será proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E depois disso virá o fim. De que fim eles estão falando? Sobre o fim daquilo que chamamos de a era da igreja. Por quê? Porque a próxima coisa que vemos aqui é a abominação da desolação. Logo após a abominação da desolação, não sabemos se será uma hora, um dia, uma semana, alguns meses, isso não importa. Mas logo após a abominação da desolação, é neste momento que, de acordo com o que aprendemos e mencionamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se encerra a era da igreja. O que acontece depois disso? Logo após a abominação da desolação e depois do arrebatamento, o inimigo voltará sua atenção para quem? Para os filhos de Israel. É nesse momento que começa o tempo de angústia de Jacó, ao qual nos referimos repetidamente. É muito significativo que, depois de falar sobre um tempo de perseguição aos crentes, o que acontece? O evangelho será proclamado a todo o mundo. O que vemos aqui? Assim que fala sobre aqueles que estão com o Messias, os fiéis que não amaram suas vidas até a morte, que não se entregaram à idolatria, mas adoraram a Deus corretamente e se submeteram ao seu julgamento, aos que demonstraram obediência. Esses indivíduos, diz, ao final, o que vai acontecer? Ao final daquele tempo, assim como diz em Mateus 24, ele diz, vi outro anjo voando pelo céu e a ele foi dado o evangelho eterno. Trata-se aqui de Simão, para que ele pudesse proclamá-lo aos que habitam na terra. Neste sentido, estamos falando sobre toda a humanidade. Por quê? Porque diz, a toda nação, a toda tribo, toda língua e todo povo. Versículo 7. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Isso é importante. Por quê? Porque agora vemos algo. Depois do arrebatamento, do capítulo 14, fala sobre um povo arrebatado. Fala sobre aqueles que saíram deste tempo de perseguição.
O que encontramos aqui? Bem, encontramos no versículo 7 uma grande voz anunciando que o juízo de Deus está vindo. O juízo e a ira de Deus vêm depois do arrebatamento. Por que eu digo isso? Porque aprendemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que não fomos designados para a ira, mas para obter a salvação. Aqui, o termo salvação significa o resultado da salvação, ou seja, entrar no reino de Deus. É para isso que fomos designados. Não estaremos aqui quando a ira de Deus começar a cair. Vamos concluir. Vemos aqui que os juízos estão chegando. Por isso, João diz: adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e o quê? As fontes das águas. Agora, por que essa passagem termina com as fontes das águas? Porque está falando sobre água e fontes de água. Água nas Escrituras é sinônimo de vida. Então diz: adorem a Deus, temam a Deus, que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Por quê? Para nos dizer que Ele é a fonte da vida. E gostaria de concluir esta mensagem simplesmente dizendo: você aceitou a fonte da vida, o Messias Yeshua, em seu coração? Você respondeu ao Evangelho que diz que o Messias entrou neste mundo e deu sua vida no madeiro e morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou? Essa ressurreição significa vitória e esperança. Em quê? No reino que ele estabelecerá quando voltar. Então, ele menciona essas fontes de água como fonte de vida. Adore o único que pode lhe dar vida. Não há outra fonte, não há outro meio que você possa recorrer para encontrar a vida eterna. Bem, encerramos por aqui. Até a próxima semana, quando prosseguiremos com Apocalipse capítulo 14. Chapter 14. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.